A graça e a paz a todos os irmãos abençoados em Cristo Jesus. Agradeço primeiramente ao Papai dos Espíritos, aquele que nos dá a oportunidade a cada dia, a cada manhã, a cada passo, a cada respirada, a cada batida do coração. Agradeço a Deus pela vida de vocês, agradeço a Deus pelos novos inscritos e pelos antigos inscritos que estão chegando, que estão aí no canal. Agradeço a Deus por você que ainda não conhece a graça de Deus. Agradeço a Deus por todas as coisas. Em tudo dá graça. Agradeço a cada um de vocês, em particular, que estão chegando aí no canal, se inscrevendo. O canal de uns dias para cá, ele tem crescido bastante. Isso é fruto de cada um de vocês que tem aí compartilhado nossas mensagens. Estejam à vontade para comentar, deixar suas críticas, deixar seus elogios. E não esqueça de se inscrever no canal, ativar os sininhos em todas, para o YouTube estar aí te notificando quando a gente postar novos vídeos. Eu coloquei esse tema aí, o Deus da religião não é o Deus da Bíblia, de propósito. Foi justamente para chamar a sua atenção para uma mensagem muito importante, principalmente as pessoas que ainda se encontram dentro do sistema religioso, principalmente ainda a essas pessoas que se encontram lá. Olha, Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Então, o Deus da religião, o Deus de quem está fora da religião, assim como eu estou fora da religião, mas não ausente de Deus, muito pelo contrário, Ele habita aqui dentro de mim, dentro de nós, dentro de mim e dentro de você. Então, eu me sinto mais eu me sinto mais próximo de Deus, assim do jeito que eu estou. Eu me sinto tão próximo de Deus, que muitas das vezes, eu consigo, parece que até sentir Ele me tocando, né? Eu sei que todos os movimentos são dados por eles, mas a gente faz de uma maneira tão mecânica, tão automática, que às vezes a gente deixa passar despercebido que é Deus que está fazendo isso. Então tem vezes assim que a gente para e analisa cada coisa que acontece na nossa vida, cada movimento, e você sente Deus mudando os seus passos, fazendo o seu coração bater, fazendo você enxergar melhor as coisas. Você sente que é Deus fazendo isso. Então isso é muito importante. Muito importante. Eu quero chamar a sua atenção para esse tema. Por que eu disse nesse tema o Deus das religiões não é o Deus da Bíblia? Porque se você lê a Bíblia atentamente, com com certo cuidado, estudar ela, você vai entender que lá eles pregam uma coisa e a Bíblia disse outra coisa. E aí você deve acreditar em quem? Eu fico com a Bíblia. Será que eu estou errado de escolher a Bíblia para mim ficar com a palavra de Deus que está ali? Será? Há mais ou menos 6 anos eu não fui mais a uma denominação chamada de igreja. Tenho recebido muitas críticas, tenho recebido aí de pessoas próximas de mim, algumas críticas que às vezes deixa a gente meio triste, mas é assim que funciona. Isso faz com que a gente estude mais, busque mais aprender para estar transmitindo e deixar que Deus faça
aquilo que ele é capaz de fazer. E não nós. Olha, Paulo certa vez disse a seguinte frase, em Atos 20, 29. Porque eu sei isto que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis. Entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho. Aí, como que o sistema lê essa passagem? Que é diabo e por aí vai. Mas aqui está falando de lobo, mas a gente sabe que lobo, literalmente aquele animalzinho, ele não vai entrar no meio das pessoas e matar as pessoas, porque aqui estão dizendo, não pouparão o rebanho. Isso é uma figura de linguagem, lobo, rebanho, está falando de pessoas. Está falando de pessoas. A Bíblia ela é cheia de figuras de linguagem, as pessoas têm que atentar para isso, não pode. Nós não podemos ler a Bíblia sem atentar para essas figuras de linguagem. A gente, quando eu frequentava uma denominação religiosa, eu ficava muito constrangido quando alguém falava, você tem que aceitar Jesus. Você tem que aceitar Jesus. Eu ficava assim, achava muito estranho. Isso só aconteceu depois de muitos anos. Aí eu levantei a mão, aceito Jesus. Eu até havia marcado para fazer essa manifestação no dia do aniversário de minha esposa, que ela é, na época, evangélica. Então eu estava guardando para mim manifestar essa condição no dia do aniversário dela. Mas aí minha filha veio e me chamou. Eu falei, eu sempre tratei meus filhos, meus netos de anjinho. Falou, um anjinho está me chamando, então eu vou. Eu levantei, fui, não, mas foi festa e tal. Mas eu sempre fiquei com o pé atrás, a questão de aceitar Jesus. Mas o tempo passou, há mais ou menos 5, 6 anos, Deus me revelou a sua graça, a mim, a minha esposa, e nós passamos a estudar a Bíblia e não voltamos mais a um local chamado igreja. Mas não encontrei dentro da Bíblia uma palavra sequer aonde diz que nós temos que aceitar Jesus. Não encontrei um versículo sequer dizendo que você tem que aceitar Jesus. Mas, te digo, se você for a um local chamado igreja, onde tem um pastor, tem um padre, e onde as pessoas se reúnem, e tem todas aquelas doutrinas que muitas pessoas já conhecem, e chegar lá, eles te convidarem para aceitar Jesus, e você aceitou, você está aceitando as doutrinas daquela igreja, porque não existe na palavra de Deus um local sequer que diz que nós, nos dias de hoje, temos que aceitar ele. Ah, veio para os seus, mas os seus não recebeu. Quem que não recebeu? É nós? Quando Jesus de Nazaré esteve ao mundo, veio ao mundo, você estava lá naquela época para dizer que você recusou aceitar ele? Você esteve lá, você estava lá. Não, mas aí eles pegam tudo isso daí e traz para os dias de hoje. Não, isso aí é para os dias de hoje também que você tem que aceitar. E as pessoas infelizmente, caem nessa armadilha. Eu não estou aqui para dizer mal do sistema religioso. Eu estou aqui para pregar a palavra de Deus, mas eu também não posso. Às vezes as pessoas falam, mas você fica falando dos religiosos, deixa o povo de Deus. Não tem como você falar da palavra de Deus sem falar dele. Tem como você falar de prisão de bandido sem tocar em nome, sem falar de polícia? É muito difícil. É muito difícil.
Então, quando você aceita, levanta a mão, aceita Jesus, você não está aceitando Jesus. Você está aceitando as doutrinas impostas pelaquela denominação. E ali, se você aceitou, você tem sim que seguir aquelas disciplinas impostas ali. Simples assim. Agora, o dia que você sai de lá, acabou, você não tem que cumprir nada disso. Mas, voltando ao tema aqui, o Deus da religião não é o Deus da Bíblia, né? Vamos fazer uma comparação aqui agora com religião e a palavra de Deus. A religião diz que nós temos que aceitar Jesus. A palavra de Deus no livro de João 15:16 diz assim: vocês não me escolheram, Jesus aqui está falando para os seus discípulos. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem frutos. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Outra coisa que eles pegam isso daqui, olha aqui, ó. Olha, seja assim que você pedir, Deus vai dar. Não vai dar. Aqui está falando para um grupo de pessoas, não está falando para mim nos dias de hoje. Então, muitas das vezes acontece alguma coisa dentro do sistema religioso que as pessoas saem de lá frustradas, decepcionadas por causa disso. Eles pegam essa passagem aqui e diz que você, olha aqui, se você fosse Deus, vai ser assim com você. Isso não é verdade. Eu vou assistir um vídeo aí falando de um cantor famoso que começou lá no Raul Gil. Eu preparei aqui um tema aqui, logo eu vou estar falando a respeito disso. Um cantor famoso do meio religioso se transformou em cantora. Cara, é muito triste. E ele contou ali, não justifica, entendeu? Essa transformação e jogar a culpa no sistema religioso. Em partes, mas em parte sim. Porque eu vejo uma certa frustração. Porque se verdadeiramente o sistema religioso liberta as pessoas, se verdadeiramente o Deus da religião ali liberta as pessoas, por que esse jovem se transformou? Porque a palavra de Deus disse: se Cristo libertou, verdadeiramente você está liberto. Eu não vou entrar nesse contexto agora, porque eu vou guardar para mim fazer um comentário mais profundo quando eu trazer aqui já esse assunto. Então, quando você aceita Jesus, você aceita o sistema religioso, não Jesus, porque Jesus não encontramos uma passagem dizendo que temos que aceitar Jesus. Veio para os seus, mas os seus não recebeu. Em Mateus 15:24, Jesus fala assim: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, Jesus de Nazaré foi enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Nenhum de nós somos de Israel. Hoje, nós somos um povo só. Mas ele foi enviado para o povo daquela época. E depois da sua morte, veio a nova aliança até o ano 70 DC, que foi o juízo de Deus. E dali para cá nós já estamos no reino de Deus, que é interior, ele está dentro de nós. Ele está dentro de nós. Então, é assim que nós interpretamos a palavra de Deus. Está na mesma Bíblia que eu leio, eu tenho várias Bíblias aqui, inclusive no celular. Também está na Bíblia dos evangélicos, católicos, está. Agora, por que as pessoas não conseguem entender assim? Eu entendo. É porque Deus também não quer que eles entendam assim. Tudo depende dele. Mas depende da gente também estar mostrando para a pessoa. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Está escrito também. Tem coisas aqui que são eternas que estão na Bíblia, mas tem coisas aqui que é só para aquela época. Hoje nós somos da família de Deus, nós temos liberdade com Deus. Ah, falou lá para
Lá em Éfeso, Paulo disse lá em Éfeso, então quer dizer que os coríntios também não tinham? Os romanos? Não. Isso é uma frase universal que serve para nós nos dias de hoje e eternamente. É só vocês lerem aí Efésios 2, do 14 a seguir, que fala que nós somos da família de Deus. Nós temos liberdade. Liberdade. Nós temos acesso ao Pai. Que coisa melhor do que isso? Mas a religião não te ensina isso. Porque se te ensinar isso, você vai saber que você não precisa pedir oração mais. Você tem liberdade para conversar com o Pai. Aí eles vão ser inutilizados. Aqueles pastores vão ser inúteis, sem serventia. Então eles não vão te mostrar isso. E mesmo que você leia a Bíblia de capa a capa, seus olhos vão estar vendados. Por quê? O sistema religioso te colocou um véu sobre o seu rosto, como o véu era colocado sobre a face de Moisés, que Paulo disse, toda vez que é lido Moisés, um véu está por levantar. Porque até nos dias de hoje, né, e disse naquela época, mas até nos dias de hoje tem um véu sobre os olhos dos religiosos, porque eles não conseguem enxergar a graça de Deus. Não conseguem, por quê? Por causa do véu, por causa do antigo pacto, por causa da antiga aliança. Eles se firmaram na antiga aliança e não querem sair de lá. Eles vêm aqui na nova aliança e logo voltam para lá, para a antiga. Porque lá é onde eles buscam todo esse sustento para abrir a igreja, para batizar nas águas, e por aí vai. E por aí vai. Falar de diabo, inclusive interessante, né? Moisés não falava de diabo. Moisés não falava de diabo. Diabo. Ah, mas lá no Antigo Testamento teve Satanás. Satanás é acusador, adversário, aquele que se opõe. Não vou entrar, não. Olha aqui. O Deus da religião, se você não aceitar ele, se você não der dízimo, se você não cumprir todos aqueles requisitos impostos ali pelas denominações religiosas, você vai para o inferno. Agora, presta bastante atenção nessa passagem que eu vou ler e ver o que acontece com o espírito desse jovem. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 1 a seguir. Olha o que aconteceu. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vós, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ou seja, entre os gentios, a ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza, expulsar da comunhão aquele que faz isso? Verso 3 de 1 Coríntios 5. Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito. E já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Verso 4 de 1 Coríntios 5. Quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus, estando eu convosco em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entregue esse homem a Satanás, para que o corpo seja jogado no inferno. É isso que está escrito aqui? Para que o corpo seja destruído. Essa matéria aqui, ó. Daquele jovem que estava tendo um caso com a mulher de seu pai, ou seja, estava tendo um caso com a madrasta. E o espírito vai para onde? Para o inferno? Será que é isso que está escrito? Destruído. E seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Interessante, né? O corpo era, esse corpo que era para ser destruído, igual qualquer pessoa que morre hoje, o corpo vai ser destruído. Mais cedo ou mais tarde vai ser destruído. Não vai ficar bonitinho assim, não. Não vai ficar arrumadinho assim, não.
Ah, se vai embaçamar e tal, vai secar, vai fazer o que for, mas desse tipo aqui não vai ficar, não. Vai ser destruído. E o espírito? Ah, o espírito, lá na religião, uma situação dessa aqui, o cara vai direitinho para o inferno, aquele inferno que eles pregam lá. Mas a palavra de Deus diz diferente. 1 de Coríntios 5:5, entrega esse homem a Satanás para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Interessante, né? E o Deus da religião, eles conseguem encontrar um Deus da religião lá que fala que esse cara aqui vai para o inferno. O inferno deles. É difícil. Eu queria até reunir com pessoas, porque são pessoas zelosas, educadas, bem cultas, mas quando se toca nesse assunto, que é a palavra de Deus, distorcem tudo. Aí fica difícil. Como que eles entendem isso aqui? Ó, entregou para o diabo, entregou para Satanás e tal. Você tá vendo aí, ó? Entregou para o diabo, entregou. Aí eles ficam só nisso. Como pode Paulo pegar uma pessoa e entregar para o diabo? Você já parou para pensar? Como pode alguém pegar aqui, estamos aqui, Satanás, esse cara aqui, ó, estava fazendo isso. Como seria isso? Você já parou para pensar? Você sabe? Não. Entregava para a lei. Porque a lei de Moisés em Levítico fala, eu não coloquei aqui não, mas vocês podem estar pesquisando aí, que aquele que deitasse com a mulher de seu pai fosse morto. Fosse morto. Então era para ser entregue para a lei, para que fosse julgado. Para que fosse julgado e condenado. E a condenação de morte. Deixa eu me ver aqui, se eu encontro essa passagem aqui. Deixa eu ver se é isso aqui. O homem que se deitar com a mulher de seu pai descobriu a nudez de seu pai. Ambos certamente morrerão. O sangue será sobre eles. Levítico 20, verso 11. Então, esse jovem aqui, é em 1 de Coríntios, 5:5, ele estava tendo um caso com a mulher do seu pai. Então, a lei de Moisés diz que quem cometesse esse tipo de pecado, porque pecado era transgressão da lei, certamente morreria. Vou ler de novo, Levítico 20, verso 11. O homem que se deitar com a mulher de seu pai descobriu a nudez de seu pai. Ambos certamente morrerão. Ambos certamente morrerão. O sangue será sobre eles. Então, por isso que Paulo falou, entregue a lei de Moisés para que isso aconteça. Para que ele destrua o corpo, para que o espírito seja salvo. E você vai ler Eclesiastes 12:7, fala assim, o pó volta o pó, essa matéria volta o pó, e o espírito volta para Deus. Aí alguém fala, não, que vai ser... O sistema vem e fala que a pessoa vai para o inferno. Está muito estranho. Infelizmente as pessoas não crêem. Aí você trabalha sol a sol, chuva, enfrenta as dificuldades da vida para conseguir alguma coisa. Aí alguém chega para você e fala, ó, você tem que dar 10% do seu salário, você tem que dar um aluguel, uma prestação do seu aluguel para Deus. Você tem que dar uma prestação da sua casa financiada para Deus. Você tem que dar isso para Deus. Que Deus é esse que está precisando de dinheiro?
Não, você tem que dar para Deus, porque Deus está falando aqui, você acredita. Aí quando você vem aqui, ó, em Atos 17, 24 e 25, o Deus da Bíblia fala isso aqui, ó. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Não é eu que estou falando, eu estou apenas lendo. Deus habita em nós, ele não habita lá, não adianta você ir lá, porque ele não habita lá. Ele habita dentro de você, dentro de mim, dentro de você. Se você sair daqui para ir buscar Deus lá, você está perdendo o seu tempo. Quando eu li isso daqui, quando eu li que Deus... Eu vou ler outra passagem agora falando disso aí. Então, eu vou concluir esse versículo aqui primeiro, depois eu vou falar um pouco dessa parte que eu estava falando aqui. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas. Ele não é servido por mãos humanas. Como é que eu vou falar que eu sou servo de Deus? Servindo a ele. Se o próprio Messias fala que ele veio não para ser servido, mas para servir. Ué, eu pedi para vir ao mundo? Não, não pedi, mas vim. Graças a Deus que vim. Eu vou pedir para mim ir também? Não, porque, né? Não foi eu que pedi para vir. Deixa a vontade dele. É Deus que faz tudo. Ele é dono de tudo. 17 e 24 de Atos. 17 e 25, melhor dizendo. Ele não é servido por mãos humanas. Eu não sirvo a Deus. É ele que me serve. É Deus que me serve. É ele que me dá o ar. É ele que me dá o alimento. É ele que me dá tudo. Ah, você tem que devolver para ele. Como que eu vou devolver para ele uma coisa que já é dele, gente? Como assim? Ah, mas você tem que demonstrar seu gesto. Não, não existe. É eu que tenho que agradecer. Obrigado, Deus. Porque o Senhor me deu a respiração. O Senhor me deu essa oportunidade de levantar, ver meus filhos, ver meus netos, ver minha esposa, ver meus amigos. É Ele que está me dando, é Ele que está me servindo. Agora eu vou falar que eu sou servo de Deus, que eu tenho que dar as coisas que Ele me deu para Ele, devolver. Vou ler de novo aqui, Atos 17, 25. Ele não servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, porque Ele mesmo dá todas as coisas, o fogo e as demais coisas. E aí? Como que eu vou falar que eu sou servo de Deus? Ah, mas não é assim não que se entende, abençoados. É desse jeito que está escrito, que entende sim. É Ele que dá tudo, não tem que devolver nada para Ele. É Ele que dá tudo, é Ele que é soberano, é Ele que me dá as coisas. E pronto, acabou. Se você quiser dar, o dinheiro é seu, posso fazer nada. Só te digo que você está alimentando os cães gulosos. Deus não é servido por mãos humanas e Deus não habita nesses locais chamados igreja. Ah, então quer dizer que se eu for lá, Deus não está lá? Não, Ele não está lá, não. Ele está dentro de você. Você está levando Ele? Está levando, não. Você está indo lá e Ele está dentro de você, acompanhando você. Mas lá, não. Ele não está lá. Ele está dentro de você. Você duvida disso? Eu te provo. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que são vocês, é o verme de Jacó. É isso que está escrito? Não, é um lixo. É imundício. É isso que está escrito? Não, não é isso que está escrito. O santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Sabe por quê? Quando eu li isso daqui, eu mudei? Porque eu olhei para mim e falei, Deus está aqui. Dentro de mim. Deus está aqui.
Eu sou o templo de Deus. Eu não posso fazer do templo de Deus, do Espírito Santo de Deus, coisas erradas. E quando alguém tem esse sentimento, tem esse conhecimento, tendo essa pessoa temor de Deus, se pode ter certeza que essa pessoa não vai fazer coisa errada com a casa de Deus, que somos nós. Igual eu disse, né? Esse cantor famoso, cantor gospel famoso que apareceu no Raul Gil, e hoje ele se transformou de cantor para cantora. Religião não transforma. Tem muita gente que fala, mas hoje Deus não faz acepção de pessoas. Deus é o mesmo hoje e sempre. Ele fez homem e mulher. E pronto, acabou. Homem para ser homem e mulher para ser mulher. E pronto, acabou. Pronto, acabou. Não tem essa de, não, que não tem problema, que agora Deus vê tudo diferente, tudo. Não, Deus não muda. Deus não muda. Quem quiser fazer do seu corpo o que quiser, vai fazer. Eu vou anunciar o Evangelho da Graça aqui. Necessário sendo eu tocar nesse assunto, igual vou fazer um vídeo falando a respeito disso, mas pretendo não tocar o nome desse jovem. Infelizmente o sistema não libertou ele, né? Não conseguiu libertar, talvez porque pregaram só mentira para ele, que ele criticou o sistema religioso, mas sendo ele conhecedor da palavra, como muitas vezes ele se manifestou, não justifica também jogar a culpa só no sistema, porque ele tem a Bíblia na mão, que está a palavra de Deus, então não justifica. Então, o santuário de Deus, o templo de Deus que somos nós, é santo. Eu não posso sair daqui e ir para um lugar buscar a Deus. Não, Deus está lá, vou lá na casa do Pai. Que absurdo. Se Ele está aqui, eu vou sair daqui para ir lá. Se hoje eu tenho a liberdade de falar com o Pai, para que eu vou pedir para alguém interceder? Para que eu vou pedir para alguém interceder? Jamais, eu tenho liberdade, eu não sou inimigo de Deus. Para pedir para alguém interceder. Põe a mão na minha cabeça e ora por mim. Faz isso para mim. E pede. Oração, é culto de petição. A gente não vê a gente não vê um culto de agradecimento, gente. A gente vê aí culto de consagração. Culto da vitória. Culto, não sei do que, mas não vê um culto assim de agradecimento. Agradecer aquilo que Deus já fez, está fazendo por nós e irá fazer. Eu não vejo um culto de agradecimento pelas maravilhas que Deus fez em nossas vidas. Não tem. É culto de petição, é culto da vitória, é culto abençoado, e por aí vai. É triste ver essas pessoas sendo escravizadas pelo sistema, mas elas querem. Elas querem. Vamos continuar aqui. Estamos aí falando, né? O Deus da religião não é o Deus da Bíblia, né? A gente sabe que isso aí foi um tema para chamar a sua atenção. Deus está em todos os cantos. Ele é soberano. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. E pronto, acabou. Mas, infelizmente, as pessoas costumam dizer que existe um tal diabo que também é semelhante a Deus. Porque ele anda em derredor das pessoas, em derredor de 7 bilhões de habitantes. 7 bilhões de habitantes que existem na face da Terra. As pessoas, olha, o diabo anda em derredor e tal. Pior diabo nosso é a nossa consciência, a nossa carne, que ela é inimiga de Deus. Ela é inimiga. A gente quer, o Espírito Santo de Deus toca na gente. Não faça isso. É errado. E a carne faz. Eu quero, eu preciso.
É na comida, é andando na rua, uma mulher vendo um homem vendo uma mulher querendo se mostrar e cada vez mais para atrair as pessoas e gente mais gente caindo. E por aí vai. Mas o Deus da Bíblia, que nós conhecemos, o verdadeiro, o Senhor dos Exércitos, é esse, ó. Vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, e meu servo, a quem escolhi para que vocês saibam e creiam em mim, e entendam que eu sou Deus. Antes de mim, nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois de mim. Ele é o Todo-Poderoso. Olha aqui mais. Esse é o Deus da Bíblia. Isaías 40, 18. Com quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Algumas pessoas, o sistema hoje prega mais diabo do que o próprio Deus. Infelizmente está assim. Fala que o diabo faz isso, o diabo faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo, outro faz aquilo. O tempo todo pregando diabo. Mas não fala das maravilhas que Deus fez. Mas fala das desgraças que o diabo do sistema religioso faz. Se você vê aí as pregações aí, quando não é petições, quando não é culto para pedir, culto da vitória, é culto de libertação. Quando é culto de libertação, pior ainda, que é o dia do diabo manifestar ali. Infelizmente é assim. E fala que ele está em todo canto. Quem pode estar em todo canto é só o Senhor dos Exércitos. Só. É onipotente, onipresente e onisciente. Só Ele. Mas eles falam, não, Ele está em nosso derredor. Como já disse anteriormente, ao derredor. Quem está ao nosso derredor? A nossa carne, que milita contra o Espírito e ambos se opõem, porque a carne não obedece à lei de Deus. Eu quero fazer algo de bom, a minha carne quer fazer algo de ruim. E não adianta, essa natureza terrena, ela não acaba nunca. Enquanto nós estivermos nesse tabernáculo, não adianta. Ela vai estar sempre aqui. Volta e meia, ela vai querer fazer coisa errada. Volta e meia, ela vai querer fazer coisa errada. O dia que você não sentir mais essa natureza dentro de você, querendo fazer coisas erradas, você vai olhar para você e vai olhar para frente e ver o Senhor dos Exércitos. Você morreu. O dia que você não sentir essa natureza, essa vontade de fazer coisa errada, você pode ter certeza que você não está mais nesse tabernáculo terreno. Não está. Mas enquanto você estiver aqui, é uma luta constante entre o bem e o mal. Entre o bem e o mal que eu digo, né? Diabo não. Entre essa natureza humana com a natureza espiritual. Essa é uma briga constante. E você sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, você pode ter certeza que você não vai cair em tentação. Isaías 45, 5, 6 e 7. Eu sou o Senhor, e não há nenhum outro além de mim. Não há, vou ler de novo, Isaías 45, 5. Eu sou o Senhor, e não há nenhum outro além de mim, não há Deus. Eu fortalecerei, ainda que vocês não tenham me admitido. Verso 6. De forma que, do nascente ao poente, saibam todos que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor, e não há nenhum outro. Ele fica redundante aqui, mas tem que ser mesmo. Verso 7. Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. O sistema religioso não vai pregar isso aqui. Não vai pregar isso aqui, porque se eles pregar isso aqui, eles vão contrariar o diabo. Porque o diabo é que faz tudo de errado. Para eles, né? O diabo quem faz coisa errada. Deus faz coisas erradas? Não. Ele é dono de tudo.
Como é que ele pode fazer coisas erradas? Ah, Deus o matou, está fazendo errado? Tá fazendo errado para nós, para ele não tá. Ah, Deus permite que uma pessoa está com problema de saúde, por que ele não cura? Não, para ele já vê perfeita aquela pessoa. Nós que temos as nossas mentes poluídas e não conseguimos entender que o melhor está por vir ainda. Infelizmente é assim, muita gente hoje. Quem mata? Quem veio senão para matar, roubar e destruir? O sistema religioso diz que é o diabo. Diz que é o diabo. Lá em João 10:10 fala que é o ladrão. E o contexto fala que é o pastor, que não é pastor. Que vem senão para matar, roubar e destruir. Mas quem tem o poder? Matava as pessoas de que jeito? Literalmente? Também. Ou espiritualmente? Principalmente. O sistema religioso hoje faz com que as pessoas extinguam o Espírito Santo, afasta do Espírito Santo. Não que o Espírito Santo afasta dela. Porque crê muito nas mentiras de que o diabo veio senão roubar, matar e destruir. Mas lá no contexto fala do pastor que não é pastor. Agora, abra sua Bíblia em Deuteronômio 32:39. Vejam agora que eu sou o único, eu mesmo. Não há Deus além de mim. Faço morrer e faço viver. Feri e curarei. E ninguém é capaz de livrar-se da minha mão. Acabou. Quando o sistema religioso vê isso aí, tá vendo? Deus agora vai te castigar, tal. Aí já vê um inferno ali, Deus pegando as pessoas e mandando para lá. Tamo aqui, diabo, esse aqui eu não quero. Já mandando para lá. É um absurdo uma coisa dessa. Bem no início, nós acabamos de ler lá em 1 Coríntios 5:5. Seja esse tal entregue a Satanás para a destruição do corpo, esse corpo aqui, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Que dia que foi o dia do Senhor? O dia do juízo, no ano 70. O espírito voltou para o lugar de onde ele veio. E o corpo? O corpo ficou aqui, apodreceu, virou pó de novo. Simples assim. Agora, se as pessoas tiverem um pouquinho do Espírito Santo, vou dizer um pouquinho de uma forma muito grosseira, porque não tem como, ou tem ou não tem, né? Ou do Espírito Santo de dentro, guiando as pessoas, ela vai respeitar, falar, olha, eu não vou fazer do templo do Espírito Santo de Deus uma casa de bagunça, não vou fazer. Você pode ter certeza, você está comprando uma briga feia se você bater nessa tecla. E eu creio que se aquele rapaz que é cantor famoso, que se transformou em cantora, se ele olhasse e visse que, olha, eu sou o templo do Espírito Santo de Deus que habita em mim, eu não posso fazer do meu corpo o que eu estou fazendo, o que eu estou querendo fazer, o que a minha natureza humana quer fazer, eu não posso. Deus criou homem e mulher e pronto, acabou. Isso não se discute. Isso não se discute. As pessoas costumam dizer, mas tem pessoas que nascem assim. Pode nascer do jeito que for. Falando fino, falando grosso. Mas Deus criou, Deus fez homem e mulher. Isso é fato. Nasce pessoa assim, nasce. Mas Deus criou homem e mulher e pronto, acabou. Não se discute, gente, isso. O que passar disso é palhaçada. Hebreus 2,14. Visto como os filhos participam da carne e de sangue, também ele participou das mesmas coisas. Para quê? Para nada. Para quem? Ele quem? Está falando aqui? Do próprio Deus. Se manifestou em carne e sangue, assim como nós também manifestamos em carne e sangue. Vou ler aqui, depois vou explicar. Vou ler de novo. Hebreus 2,14. Visto como os filhos participam de carne e de sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Agora vou comentar fazer um rápido comentário. Visto como os filhos participam de carne e de sangue, somos nós,
revestido de carne e sangue. Nós somos espírito revestido de carne e sangue. Também ele participou das mesmas coisas. Quem? O próprio Deus, na pessoa de Jesus de Nazaré, se revestiu de carne e sangue. Para quê que ele fez isso? Um dos propósitos dele, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isso é o diabo. Mas você vai lá no sistema religioso, o diabo está lá. Você vai lá que tem diabo lá. Isso aqui eles não aceitam. Então Jesus vai ter que morrer de novo, porque fala aqui que é pela morte que ele aniquilou esse diabo. Ainda que para eles, o diabo é um ser semelhante a Deus. É um ser que fica aí andando em redor da pessoa. É um ser que faz as pessoas fazer coisas erradas. Interessante, né? Ainda que para eles seja assim. Então Jesus vai ter que vir de novo, morrer de novo, porque aqui fala que foi na morte. Ele já morreu uma vez, não aniquilou o diabo está lá dentro do sistema religioso, vai ter que vir de novo? É complicado. Para terminar, vou ler Romanos 8, 37 a seguir. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores. Não, lá no sistema, nós não somos mais que vencedores. Por aquele que nos amou. 38. Porque estou certo de que a morte leva a pessoa para o inferno. A vida leva a pessoa para o inferno. É isso que está escrito? Não, lá no sistema é diferente. Eu vou dizer que jeito que é na Bíblia. Aí eu vou deixar essa última comparação para vocês fazer aí na sua casa. O Deus da Bíblia é esse aqui, ó. O eterno, o soberano, Criador dos céus e da terra, aquele que é dono de tudo, ele é esse aqui, ó. Romanos 8,37. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa comparação vocês fazem aí na casa de vocês. Se no sistema religioso é assim. Não vou nem falar nada. Para encerrar, eu só quero pedir. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Não custa nada. Deixe seu like. Ative o sininho de notificações aí, para quando a gente postar novos vídeos, você ficar sabendo aí que a gente postou. O canal Reconciliados em Cristo postou mais um vídeo. Aí vocês assistam. Assista até o final. Não faça igual muitas pessoas que assistem 2, 3 minutos. Não é porque eu estou aqui sem terno, sem gravata. Eu creio que se eu estivesse aqui pedindo Pix, dinheiro, e pesquisando na internet nomes de pessoa, o que as pessoas fazem, profetizando mentira, eu tenho certeza que eu teria aqui mais ou menos umas 200 pessoas me assistindo. Nesse momento agora, pelo que me aparece aqui, eu não tenho ninguém me assistindo. O povo já acostumou, né, parece. O povo já acostumou com mentiras. Se eu estivesse nesse momento falando mentiras, tem uma pessoa aqui, tal, Deus está falando comigo agora, eu teria no mínimo umas 200 pessoas me assistindo. E nesse momento, exato momento, eu não tenho ninguém me assistindo. Falando a verdade, mesmo assim, não tenho. Mas isso não vai fazer com que eu desista, que eu pare? Não. Mas isso não vai fazer porque a mensagem que eu estou transmitindo não seja verdadeira. Não. Alguém um dia vai assistir. E essas pessoas que assistir vai saber que eu estou lendo a Bíblia e fazendo os comentários. Vocês podem até excluir meus comentários. Pode até não dar crédito para o meu comentário, mas para a palavra de Deus, não faça isso. Ok? A graça e a paz
Tenham todos uma excelente semana, primeira semana aí de maio, né? Graça e paz.